nossas redes sociais, que é @Heineken Química, que se escreve Heineken, né? Esse é o nome da Heineken Química, que é lá de Teutônia. E quem está conosco aqui é o Gustavo Bozetti, que é o diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, que hoje vai falar sobre querer vencer a qualquer custo pode custar caro. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, um trocadilho com o custo, né? Eu querer vencer a qualquer custo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, Bruno, que está aqui conosco. Minha esposa também está aqui. Quero fazer uma saudação especial. E bom dia, querido ouvinte. Em 2005, celebrava pela 7ª vez a vitória de uma grande competição de ciclismo chamada Tour de France, ou a Volta da França, um atleta chamado Lance Armstrong. E 7 vezes consecutivas, uma das provas mais difíceis, um grande exemplo de superação, porque 9 meses antes da sua primeira vitória, ele havia vencido um câncer nos testículos, uma doença que foi diagnosticada quando ele tinha 25 anos de idade, e depois, por 7 vezes consecutivas, ele se tornou campeão dessa prova que tem 3.328 quilômetros, uma prova que é completada, que tem a duração de 24 dias, e ele venceu pela primeira vez em 1999, depois foram 7 vitórias consecutivas, e naquele momento o Lance Armstrong se tornou uma figura muito conhecida porque ele aprimorou a sua técnica para pedalar em função da doença que ele teve. Ele também teve que superar as adversidades e se tornou uma grande estrela, estando registrado em vários livros até hoje. Eu essa semana me peguei lendo lá uma passagem, por isso me inspirou em trazer esse comentário. E na época ele era tido como grande ídolo, como um cara que inclusive incentivou bastante as campanhas. Um exemplo de vida, né? Exemplo de vida, de superação, porque ele inclusive criou campanhas para ajudar no combate ao câncer. E aí o que se descobriu depois de um profundo estudo, de uma apuração muito grande, foi que ele criou um mecanismo de doping, e ele concorria às provas sempre dopado, e um mecanismo que inclusive algumas reportagens dizem que foi o mecanismo mais sofisticado, mais profissional e mais eficiente de doping, né? E ele perdeu todos esses prêmios porque ele inclusive adulterava o exame de urina durante as provas. É impressionante como algumas pessoas pagam um preço muito caro para obter o sucesso a qualquer custo, né? E querer as coisas, querer com bastante força, com bastante vigor, sempre é muito bom, ter um desejo ardente, mas querer com toda a força é muito diferente de querer a qualquer custo, porque querer a qualquer custo faz com que a pessoa esteja disposta inclusive a se corromper para colocar as mãos na vitória. E é lamentável porque essas pessoas, elas acabam, em função de querer um resultado muito extraordinário no curto prazo, elas acabam comprometendo um resultado de médio e de longo prazo, né? Esse Lance Armstrong acabou se tornando um exemplo negativo, inclusive me parece que alguns anos atrás saiu uma série dele aí, que ele diz que o câncer dele pode ter se originado do doping, porque ele já se dopava antes de competir profissionalmente. Eu estou dizendo isso porque quando nós queremos uma coisa, nós devemos querer com toda a força e não querer a qualquer custo. Existe uma sutil diferença entre querer com toda a força, querer muito, estar disposto a fazer o seu melhor, a se sacrificar no momento presente, mas querer a qualquer custo pode colocar tudo a perder. Pode ser que custe muito caro querer a qualquer custo, né? Um trocadilho entre essa palavra para que possamos fazer essa reflexão aí. Muitos de nós conhecemos pessoas que em alguns momentos querem tanto, que acabam se corrompendo para chegar ao êxito, né? Então, você se perde um pouco pelo caminho, né? Se perde, né, Rita? Se perde, corrompe os seus valores, né? Esse é um sucesso que não vale a pena ser comemorado, é uma vitória pírrica. Nós já falamos aqui sobre o conceito de vitória pírrica, né? Porque a vitória pírrica é aquela vitória que custa muito caro para obter a vitória e que é um nome bem conhecido no mundo corporativo, inclusive dentro dos nossos treinamentos a gente estuda profundamente esse conceito da vitória pírrica, que são vitórias que não vale a pena comemorar, são vitórias que custam tão caro, mas tão caro, elas acabam levando consigo, inclusive, o prestígio, a reputação das pessoas, né?
Eu Interessante. acredito que sempre vem a consequência. Dificilmente alguém vai conseguir esconder uma coisa, especialmente como é esse caso, né? Ficou referência, nossa, todo mundo falava tão bem dele e hoje em dia é o contrário, né? Uma decepção muito grande, né? Já vem de algum tempo, desde que isso virou público, mas acho que no dia a dia, na empresa, na família, a pessoa, se fizer a coisa da forma correta, talvez o resultado ele tarde um pouco, né? Não vem na velocidade que a pessoa quer, mas normalmente ela vai ter, se não financeiro, vai ter o reconhecimento profissional, se não profissional, vai ter o externo, enfim, vai ter algum tipo de reconhecimento. Agora, se tu fizer da coisa errada, tu pode subir rápido, mas depois o tombo é maior, né? Exatamente, a queda é grande, né? É importante ter direção na vida e priorizar em primeiro lugar a direção e depois a velocidade, né? Porque às vezes a velocidade excessiva corrompe os nossos valores. Então, se você está nos ouvindo aqui e quer buscar alguma coisa boa para sua vida, jamais se corrompa, né? Jamais deixe de lado os valores nobres, porque são eles que alicerçam toda a prosperidade, né? E lembrando, prosperar consiste em equilibrar as riquezas da vida, não apenas uma área, né? Muitas pessoas às vezes se corrompem por ter um resultado muito grande financeiro e acabam deixando de observar outros aspectos da vida que são fundamentais para dar a sustentação a essa prosperidade almejada, né? Gustavo, muito obrigada. Mais uma ótima reflexão no Direto ao Ponto das quintas-feiras com o diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, é um Obrigada, prazer. Vanessa. Estar Bom te ver. Obrigado, a esposa obrigado. do Gustavo está aqui com a gente. Fazia tempo que ela não vinha aqui no estúdio, né? Deu a honra, né? Da presença, hoje acompanhou muito aqui. Bom. Grande abraço para a Vanessa, para o Gustavo. Esse o quadro Direto ao Ponto desta quinta-feira para a Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos